Estamos em nosso estudo das mulheres marcadas pela fé. E hoje vamos começar a estudar a quinta personagem. Ela, Maria, mãe de Jesus. E agora no Escola Bíblica. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de entender o que a Bíblia diz. É um privilégio ter a sua companhia. Obrigado porque você está aí, você acompanha o programa Escola Bíblica. E hoje estamos começando um novo estudo. Um novo estudo do nosso guia de estudos. Nessa temporada estamos estudando Marcadas pela Fé. A história de 8 mulheres que nos ensinam muito por sua dedicação ao Senhor. E hoje nós estamos chegando à nossa quinta personagem. Quero abrir aqui para você. Se você já tem seu guia de estudos aí, na sua casa, está aqui, ó. Maria, mãe de Jesus. Maria, a jovenzinha que foi chamada para ser aquela que iria gerar, pelo poder do Espírito dentro dela, iria gerar o Salvador do mundo. A gente vai aprender detalhes maravilhosos dessa história e, é claro, dessa mulher extraordinária. Se você deseja receber seu guia de estudos aí na sua casa, lembrando que esse guia é gratuito. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora. É o 12982444449. 12, está aparecendo aqui na sua tela. 12982444449. Manda uma mensagem, vai aparecer um linkzinho, você clica lá, entrou lá no Escola Bíblica, clicou, vai receber seu guia, vai ter opção lá, né? Vai fazer um cadastro e aí é só esperar seu guia aí. Pastor, mas o senhor já está na quinta personagem, são 8, daqui um pouco o senhor termina. Não tem problema, você pode assistir tudo, sabe aonde? ntplay.com, está aqui, ó. Todos, ou no YouTube da Escola Bíblica também, assiste lá, tá bom? E aí você vai se maravilhar com essas histórias, com o conteúdo apresentado aqui pela Cláudia, que é uma educadora, que colocou um texto excepcional, com lições, como a gente apresentou ontem, né? Terminando a história de Débora, o que a gente aprende, uma oração especial. E eu quero lembrar que o nosso guia é gratuito aí para você, porque eles têm os guias, né? Os nossos guias, a Novo Tempo, tem uma colaboração, um patrocínio dos nossos anjos da esperança, aqueles que fazem a sua doação. Eu tenho um recadinho especial para você neste momento. Todo dia uma família é transformada. Alguém encontra Jesus assistindo, ouvindo ou lendo algum conteúdo da Novo Tempo. E isso só acontece porque você permitiu que Deus te usasse como um anjo da esperança. A esperança pode chegar em lugares ainda não alcançados pela Novo Tempo. Neste mês, faça uma doação especial pelo Pix, anjos@novotempo.com. Nós precisamos de você, porque a Novo Tempo não pode parar. Não queremos parar, não vamos parar, porque você está junto com a gente nessa missão de levarmos a palavra de Deus a todos os lugares. Lugares que às vezes a gente nem imagina que a Novo Tempo está alcançando através da TV, do rádio, através da web. É assim, essa é a nossa missão. Vamos orar a Deus nesse momento para abrirmos a sua palavra, porque o nosso guia de estudos, ele tem um único objetivo. Sabe qual é? Levar-nos
a entender o que a Bíblia diz. Esse é o objetivo da escola bíblica, estudar o que a palavra de Deus diz. Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos aqui mais uma vez, juntos para entendermos a palavra. Que o Senhor nos dê lucidez através do Espírito Santo. Mas eu oro por cada um dos telespectadores. Se alguém está triste, que ele encontre alegria em Ti. Se alguém está desanimado, que ele encontre o ânimo em Ti. Se alguém está desapontado, está frustrado, que ele perceba que no Senhor existe razão para a vida. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 1, a partir do verso 26. Esse será o verso base para a gente, ainda que eu vou ler também Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, até o verso 25. Então, são os dois evangelistas. Lembra que eu falei um pouquinho para vocês sobre quando a gente vai estudar a Bíblia, é importante que a gente descubra qual é o gênero literário, ou seja, como o autor bíblico escreveu, o que ele usou. A gente vai entender uma história aqui, mas ele está dentro de uma estrutura que a gente chama de evangelhos. Originalmente, a palavra evangelho significa boa notícia. E quem é a boa notícia? Jesus. E os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do mesmo personagem, Jesus. Cada um dando informações, porque eles tinham um público-alvo. E a gente vai cruzar essas informações para que a gente entenda o que ele está falando a respeito desse início, o nascimento de Jesus Cristo. Como isso aconteceu? E nós vamos inicialmente identificar 2 personagens. Eu quero vir para a tela aqui, porque o entendimento desses 2 personagens são importantes para a gente. A ênfase, lógico, para a gente vai ser Maria. Mas nós, ao estudarmos sobre Maria, não podemos desassociar Maria do seu esposo, José. E quando a gente vê a reação de José diante daquilo que aconteceu, do anúncio do nascimento de um bebê de forma extraordinária, e você vai perceber, sem que eles estivessem casados, a reação de José reflete também quem era exatamente essa mulher, uma jovem, a jovem Maria. Isso expressa, a gente vê nas entrelinhas, o seu caráter. A gente percebe quem ela era e aí a gente entende por que ela foi escolhida. Antes, eu quero tentar ilustrar aqui para você algo. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. A nossa vida, pensando no âmbito assim, numa esfera espiritual, a gente pode, eu acho que eu até já mostrei mais ou menos isso aqui. A gente pode dizer que, resumidamente, ela é o que acontece verticalmente, ou seja, o meu relacionamento com Deus, mas também a minha vida é o que ela acontece de forma horizontal, ou seja, o meu relacionamento com o meu próximo. E eu estou aqui, no meio. Vou fazer aqui um bonequinho só para ilustrar. Eu estou aqui. Então, eu e Deus se reflete entre eu e o meu próximo. De uma forma bem simples, o meu tratamento com o meu próximo deve, através das minhas ações, através do meu comportamento,
através do meu tratamento, refletir como eu me relaciono com Deus. Quando a gente estuda, e a gente veio estudando essas personagens, todas essas personagens, e me ajuda aqui, produção, né? Para eu... Vamos lá. Ana, Rode, Abigail, Débora. Quando a gente estuda essas mulheres, a história, agora vamos estudar Maria, a gente percebe que a reação delas está diretamente ligado àquilo que elas eram com Deus. A forma como elas trataram as situações, a forma como Ana se submeteu, a forma como Rode, a jovenzinha, intercedeu, a forma como Abigail intercedeu, livrando uma tragédia de toda a sua família, a forma como Débora orientou como uma salvadora, uma juíza, reflete o seu relacionamento com Deus. E a gente vai perceber que a reação de Maria diante do anúncio e a reação de José, porque ele tinha um problema social para enfrentar, reflete a sua dedicação a Deus. Por que eu quero começar assim hoje? Porque eu sempre fico pensando quanto da vida, quanto do relacionamento com Deus, o nosso contato, está realmente refletindo o que eu estou buscando na palavra. Quero começar com essa reflexão inicial. E agora quero ir para a tela, analisando os primeiros versos. E o primeiro verso que eu escolhi está aqui, e depois o verso seguinte está no guia de estudos, porque a professora Cláudia, ela abre o estudo com isso. Mas eu voltei um pouquinho, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso, para quem lê a Bíblia normalmente, vai ser claro, mas esse verso, se você não lê, ele é a primeira mensagem do Evangelho, do nascimento de Jesus. Ele é a promessa de que um dia Jesus viria. Após a queda, o Senhor anunciou isso para Adão e Eva. Está lá no livro de Gênesis. E a partir dali, inclusive em Eva, a gente vai estudar Eva um pouquinho mais para frente, no nascimento de Caim, o primeiro bebê, ela acreditava que estava nascendo o Messias, o Salvador do mundo. E a partir dali, elas aguardavam, as mulheres aguardavam. Mas esse privilégio e essa bênção vai ser dada para Maria. E após o intervalo, nós vamos ver como acontece esse anúncio. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Eu já vou ler os recadinhos aqui, mas eu quero motivar você a pedir seu guia de estudos, tá? Vai ser especial, tenha certeza disso. Vai ser maravilhoso. Peça seu guia de estudos, ele é gratuito, tem um patrocínio dos nossos anjos. Esse guia está maravilhoso, um texto especial. E a diagramação, você está vendo aí na tela, olha, vale a pena. 12 9 82 44 44 49. Convida lá, fala para o seu vizinho, faz propaganda. Olha, eu pedi aqui, ou se você já recebeu, motiva todo mundo, sabe? A receber o guia de estudos, a acompanhar, independentemente de crença religiosa. Nosso objetivo é, aqui na Escola Bíblica, ensinar o que a Bíblia diz. Esse é o objetivo da Escola Bíblica. Tá bom? Vamos lá? 12 9
82 44 44 49. Quero mandar uns abraços aqui, vamos lá, rapidinho. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero dar uma interagida, né? Aquele momento, sabe, quando a gente chega na sala de aula assim e dá uma interagida. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui, ó, minha mãe Albertina e para mim, Aureliane. Um abraço para vocês que estão acompanhando a gente, tá bom? Boa noite, pastor. Assisto todos os dias o Escola Bíblica. Ela que pede oração aqui pela sobrinha que mora na Bahia. É a Laís. Vamos estar orando pela Laís. A paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias assistimos a Novo Tempo. Carlos e esposa, a Íria, e a filha Monique. Somos do Piauí. Um abraço. Pastor, aqui é a Joelma de São Paulo, peço oração pela minha família. Pastor, eu pertenço a uma outra comunidade religiosa e aqui ela faz uma pergunta bíblica, né? E já coloca, né, uma afirmação que está entendendo a Bíblia, a gente fica feliz com isso. Gostaria de conversar com vocês, né, de forma assim mais pessoal para entender mais textos bíblicos. E estamos à disposição. Um abraço para você, é o Antônio Ricardo. Um abraço, Antônio. Me chamo Neuza Medeiros e ela é de Canudos, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Conheço bem essa terra. Mais um abraço também para o Rio Grande do Sul, São Borja. Uma benção esses estudos, pastor. Que legal, a gente fica feliz com isso. Edson de Ilhéus. Um abraço, Edson. E o último, vai lá, Gisela, do Rio Grande do Sul. Deus abençoe muito a você, tá bom? Amanhã tem mais. Tem mais. Amanhã não, né? Segunda. Segunda tem mais, que a gente volta na segunda-feira. Eu sei que você manda o seu recado e às vezes não dá para falar todos aqui, mas fica tranquilo, vai chegar lá, tá bom? Vai chegar, tá? Mas eu leio todos e a gente tem orado por todos. Vamos correr aqui? Vamos lá, correr não, né? Bíblia a gente lê tranquilamente, mas vamos ao texto bíblico. Eu já falei sobre Gênesis 3,15, é o primeiro momento de apresentação da salvação, do plano da salvação, e agora vem o texto que a professora Cláudia colocou, tá? Que é importante, que a nossa autora, ela que é educadora, colocou, que está em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará de Emanuel. Ele chamará Emanuel. Esse texto vai se repetir lá no Novo Testamento. Mas é interessante que aproximadamente 700 anos antes, o Senhor está anunciando aquilo que iria acontecer. Lembra bem, o anúncio do nascimento do Salvador vem logo após a queda. E durante todos aqueles anos, o Senhor reafirma esse compromisso. E aqui no texto de Isaías, o texto é muito mais claro e muito mais específico. E agora, olha o que acontece, vamos começar a entender. Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, verso 26. No sexto mês do quê? Se você voltar ao contexto, é importante para você entender a história. Você vai ver que a gente tem a descrição do nascimento de João Batista, através de Isabel e de Zacarias. Isabel já era avançada em idade. Aparentemente, isso não aconteceria. O Senhor atua de forma sobrenatural. 6 meses depois, olha o que o texto diz. Foi o anjo Gabriel, no 6º mês, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Detalhes no texto que são importantes para o entendimento. Deixa eu dizer uma outra coisa. Talvez você já conheça essa história, já tenha ouvido muitas vezes, muitas. E essa é uma dificuldade, às vezes, de quem lê a Bíblia normalmente, ou ouve sempre as mesmas histórias, é a gente não se deter nos detalhes. E eu quero te convidar a gente ficar atento aos detalhes, mesmo que você conheça.
E talvez você nem leia a Bíblia e não seja uma novidade ouvir sobre essa história. Então, eu queria te dizer, no final do ano a gente vai ouvir sobre o nascimento de Jesus. Mas são nos detalhes, numa simples informação, que a história se torna muito mais significativa. Dá para entender mais ou menos qual é o meu objetivo ao falar isso para você? Vamos para os detalhes. Primeiro, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel. Então, essa era uma intenção de Deus. Naquele momento, para aquela época, era essencial. A gente diz isso que era a plenitude dos tempos, ou seja, era necessário que Jesus voltasse naquele período, como um fruto que estava amadurecendo. Aquela era a hora para que o Senhor viesse, abrindo uma janela. Isso se repetirá no final da história. O fruto, a história desse mundo amadurece e vai chegar uma hora que ele precisará ser colhido, que o Senhor voltará. Vamos ao texto. Cidade da Galileia chamada Nazaré. Quero voltar aqui aos mapas, porque eles ajudam a gente a entender. Você sabe que o judeu que vivia na Judéia tinha preconceito do judeu que vivia ao norte, que era dessa região da Galileia. Por quê? Porque eles diziam que quem vivia ao norte, na região da Galileia, se misturaram com os povos que não eram fiéis verdadeiramente, judeus fiéis, porque tinham convívio com aqueles que acreditavam que não eram judeus. É interessante que Nazaré, e a gente vai ter uma alusão a Nazaré, né? Se eu não me engano é Natanael que faz essa referência. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa? Eles eram dessa cidade, a cidade em que Jesus foi criado. Ele vai nascer em Belém, cumprindo a profecia, mas ele vai crescer em Nazaré. A gente vai entender um pouquinho isso mais para frente. Mas vamos lá, sequência. Voltando aqui ao verso só para continuação, né? Uma cidade da Galileia chamada Nazaré, verso, a uma virgem desposada, que foi Gabriel levar a mensagem da parte de Deus, com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Lembra, essa expressão virgem desposada é a ideia da cultura do casamento dentro da visão judaica. A mulher essa jovem estava prometida. Maria estava prometida para José. Isso acontecia até um ano antes. Ainda não era casada, mas já havia um compromisso. E não podia haver nenhum tipo de envolvimento. E se morresse, por exemplo, um deles era considerado como um viúvo. Então, socialmente, eles já eram considerados como um casal, mas eles ainda não haviam tido nenhuma intimidade. O casamento não havia se consumado. Socialmente, eles eram vistos como aqueles que tinham comprometimento, porque ela estava prometida para ele. O texto bíblico diz que ela era uma virgem prometida com um certo homem da casa de Davi. Ou seja, José era descendente e ela se chamava Maria. Eu vou parar por aqui. Mas eu queria dizer para você que todas as intenções de Deus se cumprem no momento certo, na hora certa e com todos os detalhes esclarecidos. Uma profecia está se cumprindo. Em Maria, o Salvador do mundo iria nascer. O Senhor tem objetivos claros para a vida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, obrigado
porque podemos confiar em Ti, porque as Tuas promessas se cumprem. Nós entregamos nossa vida com essa certeza. Em nome de Jesus. Amém.